Olá pessoal, Ednei Mossambani da Axion Sistemas para Gestão e Inovação. Nossa dica de hoje é sobre reposição de estoque. A reposição de estoque hoje é importantíssima porque depois de efetuada a venda, nós não desejamos deixar o cliente na mão, tampouco atrasar as entregas porque faltou algum insumo ou alguma mercadoria objeto da nossa venda. A maioria dos sistemas de informação já possuem um controle de estoque em seus cadastros. É muito comum nós vermos nos cadastros dos sistemas um campinho chamado estoque mínimo. Esse estoque mínimo, muitas vezes ele aciona recursos no sistema como orientação para compra ou abertura de novos pedidos de compra. O importante é saber dimensionar esse estoque mínimo. E hoje nós traremos algumas dicas para que você leve em consideração na hora de utilizar esses recursos do sistema. Para o dimensionamento do estoque mínimo, muitas vezes as empresas levam em consideração o prazo de entrega do fornecedor. Ou seja, o estoque mínimo ele é suficiente para abastecer a sua empresa enquanto o seu fornecedor repõe aquele produto ou aquela matéria-prima a partir do seu pedido de compra. É importante também levar em consideração que muitas vezes essa reposição de mercadoria ou essa nova compra, ela pode ser disparada por novos pedidos de venda ou por uma projeção de necessidade de produtos que pode levar em consideração o histórico de vendas dos últimos 12 meses ou dos últimos 24 meses, mas muita atenção, existem empresas que trabalham com demandas sazonais, ou seja, em determinados meses do ano o consumo é maior e isso exige uma gestão muito mais forte da reposição de estoque. Uma outra dica importante é prestar atenção nos custos com logística. Muitas vezes os sistemas ERPs dispõem de mecanismos que dizem compre determinado produto, determinada quantidade de produto, e é importante às vezes verificar financeiramente o quanto isso representa no desembolso do fluxo de caixa. Você ter um agrupamento de produtos para determinados fornecedores e onde o sistema mostra todos os produtos que você vai adquirir daquele determinado fornecedor pode ajudar a reduzir custos com logística, que muitas vezes são maiores que o próprio custo do material que você está adquirindo. Uma outra dica importante é que para cada produto você deve ter mapeado sempre mais de um fornecedor. Nós já vimos em nossa experiência com gestão de estoques, casos em que, acionado o estoque mínimo, o gestor de compras efetuou a compra, o estoque mínimo durante o período que o fornecedor ficou de entregar foi abastecendo a fábrica, porém, quando a mercadoria chegou, o lote não era conforme. E, em alguns casos, o produto veio errado. E aí a compras teve que fazer um novo pedido de compras e aí o estoque já estava desabastecido, ocasionando a falta de material. Então, na hora de dimensionar o estoque mínimo, leve em consideração certos riscos, como o fato de ou a mercadoria chegar em não conformidade ou o fornecedor se atrapalhar e por algum problema não conseguir entregar no prazo. Isso deve ser previsto e vai diminuir os seus riscos. Na sequência, você vai ver alguns recursos que o ERP Axion 7 disponibiliza para você. Você pode verificar aqui onde o sistema permite o registro de estoques mínimos obedecendo à sazonalidade da empresa, ou seja, a distribuição de necessidade do estoque ao longo dos 12 meses do ano. Um outro recurso que o Axion 7 disponibiliza para você é o alerta de estoque mínimo, ou seja, quando o sistema registra a necessidade de compra a partir ou da redução do estoque mediante a produção de um determinado produto, o setor de compras é acionado através do recurso necessidade de compra ou produção. Um outro recurso disponibilizado pelo sistema Axion 7 é a projeção de entrega de materiais no momento do pedido. Quando a sua empresa está efetuando o pedido de venda, o sistema consegue gerar a necessidade de matéria-prima para produzir todos aqueles produtos do pedido, dizendo para você, inclusive, quais são as matérias-primas que não estão disponíveis e qual é o prazo necessário para que o fornecedor abasteça a empresa. Um dos recursos mais utilizados da ferramenta Axion 7 é a ferramenta de necessidade, compra ou produção. No caso específico, estamos falando na necessidade de compras e reposição de estoque. No recurso necessidade de compra, o sistema Axion 7
leva em consideração a necessidade de matérias-primas oriunda dos pedidos de venda, faz a checagem e a soma com o estoque atual e disponibiliza para o comprador informações como qual a necessidade de compras para atender os pedidos em carteira e qual a necessidade de compras para abastecer os pedidos e alimentar inclusive o estoque mínimo, deixando para o gestor a decisão de comprar materiais para reposição para atender os pedidos ou inclusive abastecer o estoque mínimo definido para esses materiais. No recurso Gerenciador de Compras, o sistema apresenta dois orçamentos. Um orçamento que é a necessidade de compra para atender os pedidos de venda e um orçamento que mostra a necessidade de compra para atender os pedidos de venda e fazer a reposição de materiais com o lote mínimo especificado no cadastro de produtos. Um recurso interessante é que no Gerenciador de Compras, onde o sistema faz a simulação da necessidade de materiais, além dos pedidos de venda, além do estoque mínimo, o sistema Action 7 leva em consideração os múltiplos de compra de determinados materiais, como por exemplo um determinado parafuso em que você só consegue comprar embalagens com 100 peças. Então o sistema automaticamente, ao gerar a necessidade, irá apresentar para compras múltiplos de 100. A necessidade de saber qual vai ser o desencaixe financeiro para a reposição de estoque é um item muito importante e faz a integração entre o departamento de compras e a área financeira da empresa. Muitas vezes, na elaboração de um orçamento de materiais, o financeiro ou vendas ou o próprio PCP leva em consideração apenas as necessidades de materiais para aquele projeto. Porém, o gestor de compras sabe que em muitos casos você não compra determinados produtos em volumes específicos e abaixo do volume especificado pelos fornecedores. Um outro recurso disponível para você na solução Action 7 é o cadastro do lead time de compra. Ou seja, existe um campo aqui na ferramenta, no sistema ERP, que você pode registrar qual é o prazo em que o seu fornecedor é capaz de entregar esse material para você na sua empresa. Esse prazo cadastrado nesse campo aqui, ele vai te ajudar no dimensionamento do estoque mínimo e vai orientar prazos de entrega que o seu departamento comercial pode se comprometer com o seu cliente. Uma boa dica é registrar no sistema ERP todas as informações necessárias para o bom andamento da reposição de estoques. Qual é o prazo de entrega do fornecedor? Quais são os outros fornecedores habilitados para fornecer esse material? Qual é o tamanho do lote mínimo para a compra? Qual é o prazo mínimo para a entrega de um pedido urgente, caso você necessite? Quais são os outros fornecedores que têm a capacidade de entregar determinados produtos com os critérios de qualidade aceitos pela sua empresa? Além das dicas que nós já falamos aqui, no sistema ERP Action 7 você também tem um recurso que é o envio de e-mails para o gestor de compras, onde o sistema já automatizado informa através de mensagens para o gestor de compras que determinados produtos já atingiram o seu estoque mínimo, havendo assim a necessidade de compra e reposição desses produtos. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Em breve teremos mais dicas de boas práticas de gestão e inovação para a sua empresa.